Galera, saiu o capítulo 84 de Dragon Ball Super, você vai ver tudo que rolou nesse capítulo. Bora lá! Inês Trunks, Peter aqui. Galera, antes de ir direto pro assunto do vídeo, eu preciso dar um recado pra aquele mequetrefe que diz: o Inês fica fazendo um monte de teoria e não acerta nenhuma, né? Pois é, a gente acertou. Esse capítulo basicamente confirmou tudo que eu falei no nosso vídeo sobre a teoria de como o Goku vai conseguir o domínio sobre o instinto superior. Tá tudo lá. Nossa teoria se alinhou perfeitamente com o que aconteceu ali. E não é, você viu no Reddit, não vi em lugar nenhum. Isso aqui foi a gente mesmo, tá? Bom, brincadeiras à parte, é importante deixar claro aqui que eu nunca tive a intenção de acertar todas as teorias. Teoria não é pra bater sempre, galera. Se fosse, não era teoria. Era previsão, pô. Eu ganhava dinheiro sendo cartomante, né? Mas eu fico feliz em ter acertado essa, porque montar uma teoria não é simplesmente soltar um achismo, tá? É uma pesquisa. É um achismo em cima de fatos, tá? E tudo tava levando pra isso. De que o Goku dominaria o instinto superior quando ele se aceitasse como Saiyajin. E dito e feito, isso rolou, olha isso. Então já que eu acertei a teoria, acerta o botão da inscrição com aquela pontaria que só você tem. Manda o like, pô, maneiro demais, obrigado galera, tamo junto. Bom, o mangá começa logo depois do Goku e do Vegeta, deles terminarem de ouvir a gravação do Bardock contra o Gás que o Monaito tinha guardado. E a partir daquele momento, o Vegeta e o Goku perceberam que, com o tempo, eles acabaram perdendo um pouquinho daquilo que definia eles como pessoas, né? O orgulho Saiyajin. Aquele mesmo orgulho Saiyajin que fez o Vegeta chorar quando o Freeza estava humilhando ele. Pô, aquilo bate pra caramba na alma da gente. No sangue, no caso. Bati aqui e falei, alma, não importa. Tanto o Goku quanto o Vegeta demonstraram que o Saiyajin não luta por conquista, sabe? Não luta pra se defender. E não luta pra defender os outros somente, tá? Eles lutam só por lutar. Quando houver um adversário para ser derrotado, eles vão lutar. A luta tem um fim em si mesmo, né? E não um meio para atingir um objetivo. O Vegeta chega até a comentar que os Saiyajins não devem herdar os pecados que os Saiyajins cometeram no passado, mas sim o orgulho da espécie. Até porque os crimes cometidos pelos Saiyajins só ocorreram exatamente porque eles tiveram orgulho despedaçado quando eles se tornaram escravos do exército do Freeza. Ah, Pedro, mas e os Sulfurujins? Galera, aí que tá. Eu não sabia disso até recentemente. Mas a verdade é que os Sulfurujins são fillers. Só há menção sobre eles no anime e no Dragon Ball GT. No mangá, o Sr. Kaiô não fala nada sobre os Sulfurujins. No Dragon Ball Super, o Vegeta comenta que depois que os Saiyajins destruíram o planeta Sadala, eles foram pro planeta Vegeta e roubaram o planeta para eles viverem. Mas aí não dá pra saber se isso aconteceu antes ou depois do Freeza dominar os Saiyajins. Então ali ficou claro, Vegeta percebeu que lamentar pelos crimes que os Saiyajins cometeram no passado era um pensamento errado pra evolução pessoal deles, né? Ele deveria se orgulhar da espécie dele e voltar a enxergar a luta como principal objetivo. Saiyajin tem que lutar, ponto. É esse o objetivo. Pra vocês terem ideia, tá? O Monaito até usou a magia dele pra dar ao Goku e ao Vegeta as armaduras que os Saiyajins usaram no passado. Só que eles rejeitaram essas roupas. E, assim, embora o mangá não tenha deixado isso explícito, pra mim eles se recusaram a usar essas armaduras porque elas remetem a uma época que os Saiyajins eram os cães de guarda do Freeza. Tipo os paus mandados do Freeza. Eles não querem isso, né? São orgulhosos, olha que bacana. Essa, sem dúvida, pra mim foi a melhor parte do mangá. Ver o Goku e o Vegeta se lembrarem quem eles realmente são. Isso ficou evidente, porque depois que o Gás chegou, o Goku e o Vegeta claramente estavam disputando entre eles pra ver qual dos dois iria derrotar o Gás. E a gente tem que reconhecer que esse lado rival entre eles tava meio esquecido de um tempo pra cá, não é? Porque eles têm essa rivalidade. Mas mesmo com o Goku utilizando o instinto superior e o Vegeta utilizando o ego superior, não deu muito certo, porque o Gás ainda era o guerreiro mais poderoso do universo. Essa foi a condição do desejo, lembra disso? E não tem muito o que se fazer quanto a isso. Porque foi um desejo feito a um dragão, ponto. O Vegeta chegou a jogar um fucking Hakai em cima do Gás, mas o Gás simplesmente rebateu. O Goku teve que dar um jeito de jogar aquele Hakai pro alto, né? Porque senão a cidade dos Sugadins seria destruída, seria sugadiada, né? E é agora que eu acho que aquela minha primeira teoria sobre como o Granorá seria derrotado vai começar a se concretizar. Presta atenção, por quê? Porque quando o Vegeta se machuca, ele fala pro Gás que por conta do ego superior, ele fica mais forte quanto mais dano ele sofre. Vai sacando. Só que pro Gás se tornar o guerreiro mais forte do universo, da mesma forma que o Granorá fez, ele tem que sacrificar a expectativa de vida dele. Ou seja, ficar mais forte implica também em ficar mais velho, morrer mais rápido. Se o Vegeta sofre dano e fica mais forte, pro Gás continuar sendo mais forte do universo, ele também vai ter que ficar mais forte. E automaticamente o que acontece? Ele também ficaria mais velho, ou seja, o Gás entraria num processo de autodestruição, né? Concorda? Ele estaria se consumindo num processo de envelhecimento acelerado, até que ele finalmente morra. E não tô com o processo de envelhecimento acelerado no meu, tá bem lento, hein? Vamos lá!
Então pode ser que o Vegeta sofra tanto dano que isso realmente vai levando o nível dele a um nível que o gás tenha que ter a vida dele mais condensada do que já tá. E algo me diz que ele não vai gostar nada de saber que o Eric fez isso com ele. Mas bora aguardar o capítulo 85 pra ver se é isso mesmo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos continuar acompanhando, tô esperando o capítulo 85 pra ver se vai acontecer. Isso tudo vai ser bom pra caramba, galera. Mas poder passar isso pra você vai ser melhor ainda, né? Então você tem que estar inscrito com o sininho e vai ser bom pra... Caramba, eu não consigo deixar de gostar de Dragon Ball. Como é que pode, né? Mas porque você tá aqui e eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!